dia, Fábio Araújo. Bom dia a todos que assistem ao Plantão Alagoas, Jogo do Tigrinho. O assunto mais repercutido em todo o estado de Alagoas desde as últimas semanas. Ontem, um casal de influenciadores foi preso durante a operação. Logo em seguida, ele foi solto, após uma audiência de custódia. Você, se foi vítima do Jogo do Tigrinho, você que jogou, perdeu dinheiro, fique atento a partir de agora a essas orientações. Eu vou conversar com o advogado criminalístico Marcelo Medeiros, que vai passar mais detalhes sobre esse procedimento. O que as vítimas devem fazer, se foram lesadas, se perderam dinheiro, aquelas pessoas que jogaram através dos influenciadores. Doutor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Plantão Alagoas. Primeiramente, esse Jogo do Tigrinho é legal ou ilegal? Primeiramente, bom dia. Olha, veja só, o jogo do tigrinho no Brasil ele é ilegal porque não há uma regulamentação específica. Isso é fato e é indiscutível. Uma outra pergunta que sempre fazem é se é crime. Nós não temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma norma penal que diga jogar no tigrinho é crime. Então, via de regra, o jogo no tigrinho não é considerado crime. No entanto, há situações em que os influenciadores digitais estarão correndo em crimes, como, por exemplo, estelionato. Tá? O influenciador, por exemplo, que simula vitórias, induzindo seus seguidores a erro, com conta demo, ele naturalmente estará incorrendo no crime de estelionato. Há situações também de influenciadores que cometem crime de associação criminosa, às vezes de formação de quadrilha. Há crimes também de sonegação tributária. Então, em que pese de não haver uma norma direta dizendo que o jogo do tigrinho seja crime, geralmente, esses influenciadores digitais, com a finalidade de obter uma maior arrecadação, eles simulam vitórias inexistentes. E eles têm conhecimento disso? Exatamente. Então, ele tendo conhecimento, agindo de forma dolosa, ele estará incorrendo naturalmente em crime de estelionato, além desses outros crimes adjacentes que eu citei. Doutor Marcelo, em relação a esse casal que foi preso ontem pela polícia, teve um mandado de prisão expedido pela 17ª Vara Criminal aqui da capital. O casal foi levado para audiência de custódia. Logo em seguida, a prisão dele foi revogada, o casal foi solto. Explica pra gente por que dessa situação, por que o casal foi solto, já que ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça. Então, veja só, a minha análise que eu vou fazer agora é uma análise com base na experiência prática. Por quê? Porque os processos da 17ª Vara Criminal, que é uma vara de combate ao crime organizado, eles tramitam de forma sigilosa, de forma que somente os advogados dos investigados conseguem ter acesso. O que é que eu imagino? Os dois influenciadores que tiveram mandato de prisão decretado estavam fora do país. Então, o delegado, naturalmente, imaginou, não, se eles saíram do país, é porque ele tem a intenção de fugir da sua responsabilidade penal. Aí o delegado, obviamente, foi lá e pediu naturalmente, uma prisão preventiva dos investigados. Ele, naturalmente, passou por uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia foi realizada pela própria 17ª, ou seja, o próprio juiz que decretou o mandado de prisão. Os advogados, naturalmente, dele chegaram na audiência de custódia e disseram, olha, eles não fugiram do país com a finalidade de fugir da sua responsabilidade. Ele já tinha, naturalmente, uma viagem já programada, emitiu as passagens, por exemplo, há um mês atrás, há 2 meses atrás, e o advogado demonstrou que, provavelmente, ele não tinha o objetivo de fugir do país. Então, o juiz verificando que não havia necessidade dessa prisão cautelar, uma vez que a gente sabe que a liberdade é a regra, a prisão ela só deve acontecer após a formação de culpa daquele investigado. O juiz, verificando que realmente não havia motivos, ele foi lá e revogou a prisão preventiva dos investigados. Repito, isso é uma análise minha com base na experiência prática do que eu vi na imprensa, do que eu vi das postagens do próprio advogado, que é um grande amigo dos investigados. Então, imagino que foi isso que aconteceu. Doutor Marcelo, é correto, é normal, é de praxe, qualquer pessoa, exemplo, praticou um crime, teve um mandado de prisão expedido pela Justiça, automaticamente, antes de ir para o presídio, ela passa pela audiência de custódia? Sim. Qualquer preso, seja decorrente de flagrante delito ou de cumprimento de mandado de prisão, obrigatoriamente passa por uma audiência de custódia. Isso é fato. O que não é comum, que a gente não vê todo dia, é um mandado de prisão ser expedido e no mesmo dia o próprio juiz que decretou o mandado de prisão revogar. Acontece e acontece. Não é sempre, mas é possível acontecer. Mas todos, obrigatoriamente, passam por uma audiência de custódia.
As pessoas que foram vítimas, que foram lesadas, que perderam dinheiro, não é, devido a esse jogo do Tigrinho, devido aos influenciadores que induziram, né, pediram para que os seguidores jogassem, entrassem lá no link, e pessoas que perderam muito dinheiro. Elas podem procurar a delegacia de estelionato, que por sinal fica na sede da DHPP no bairro da Xana Bebedouro. Elas podem procurar a delegacia para prestar um boletim de ocorrência? Pode e deve. Só deixando claro que o crime de estelionato ele é condicionado à representação. Significa dizer que aquele que foi vítima do estelionato tem que procurar a delegacia no prazo máximo de 6 meses. Foi vítima hoje de estelionato, no prazo máximo de 6 meses tem que procurar a delegacia, fazer um BO e dizer, olha, eu quero que fulano de tal seja responsabilizado. Só o BO, às vezes, faz com que aquela pessoa não seja responsabilizada penalmente, porque é necessário uma autorização da vítima. Eu quero que ele seja responsabilizado. E essa representação ela tem que ser feita num prazo máximo de 6 meses. Então, na linguagem popular, doutor Marcelo, tem que dar nome aos bois. A vítima tem que chegar lá, olha, eu fui lesada pelo aquele influenciador. Aquele influenciador me induziu a entrar no jogo e eu joguei e perdi tudo. Então ele tem que chegar lá e dizer qual foi o influenciador. Obrigatoriamente. Vamos dizer que o influenciador lesou 500 pessoas. Se somente 10 pessoas procuraram a delegacia, eles só vão responder supostamente por esses 10 crimes. Não importa se foram 500 vítimas, não importa se essas 500 vítimas a polícia saiba que ele realmente induziu, a lei diz que é obrigatório a vítima procurar a delegacia para fazer uma representação. Senão, ele não será responsabilizado criminalmente pelo crime de estelionato.